Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez. Tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, hoje com muita alegria eu participei lá da transmissão ao vivo com o grande mestre Cricor no canal Chess com o PT do YouTube. Então, muito obrigado, Cricor, aí pelo convite, foi muito especial. E aqui acompanhamos essa partida entre Jan Nepomniachtchi, acompanhamos todas, né? Mas essa aqui foi a que acabou primeiro, Jan Nepomniachtchi contra Kirill Aleksenko. Nepomniachtchi que tá líder do torneio de candidatos, tá pegando agora o adversário Kirill Aleksenko, que tá fazendo... Não tá com uma boa pontuação, 4 pontos em 9. No entanto, fez boas partidas, empatou com o Caruana, vem vindo aí de umas duas últimas partidas muito boas, uma vitória e um empate. Então, um adversário forte aqui pro Nepomniachtchi. Vamos dar uma olhada que essa partida é demais. O Jan Nepomniachtchi abre aqui com o C4, a abertura inglesa. Temos aqui cavalo em F6 pelo Kirill Aleksenko e agora G3. O Nepomniachtchi surpreendendo, né? Não está abrindo com o peão do rei E4 aí, então pegou o Kirill Aleksenko de surpresa. Aqui E6 foi jogado, temos bispo G2, D5 e agora cavalo em F3 desenvolvendo o cavalo, provocando aqui, entregando o peão do C4. Na verdade não é bem um gambito nem nada disso, porque esse peão ele é recuperado rapidamente. D por C4 foi jogado e agora o Nepomniachtchi segue com dama em A4 cheque e vai recuperar o peão na sequência. Cavalo de bem D7 desenvolvendo, dama por C4 recuperando A6, aqui o Kirill Aleksenko vai com esse lance A6 com ideias de jogar B5, C5 e fazer uma expansão, bispo B7 tudo mais, fazer uma expansão na ala da dama. O perigoso sempre desse tipo de formação é esse bispo aqui na diagonal de casas claras, a torre tem que tomar cuidado. Dama C2 foi jogado pelo Nepomniachtchi, então a dama já se antecipa, ela vai ser atacada sempre com B5, então a dama já se antecipa e fica numa boa casa aí em C2, controlando E4, controlando C4, A4 e fazendo pressão aqui em C7. A partida seguiu com C5 aqui pelo Kirill Aleksenko, temos cavalo C3 pelo Jan Nepomniachtchi, bispo em E7, roque, e aqui roque também, e o Nepomniachtchi solta o peão aqui no centro com o lance D4, né? Temos C por D4 e aqui cavalo por D4. E aqui, se a gente olhar essa posição, já tá difícil de jogar aqui na posição de negras, né? O Kirill Aleksenko já tem dificuldades aqui, veja a força desse bispo que foi liberado, então é difícil jogar o lance B5, que é um lance que já deveria talvez ter sido jogado. Aqui quando se joga D4, né, esse lance C por D4 acabou ajudando muito o Nepomniachtchi nessa posição. Talvez soltar um B5 logo fosse uma ideia bastante interessante. E se depois de cavalo E5, desferindo um ataque aqui na torre, poderia seguir simplesmente com cavalo por E5 deixando a torre. E depois de bispo por A8, por exemplo, C aqui por D4 e as pretas têm um bom jogo aqui. Tem um bom jogo, um peão central bastante avançado, cavalos bem colocados, peão a mais aí. E seria uma boa continuação aqui com chances para os dois lados, tá? Então talvez aqui realmente o Kirill Aleksenko demorou para jogar B5 e agora começa a ter dificuldade. E quando faz o lance C por D4, cavalo por D4, além de tudo ajudou o Jan Nepomniachtchi que agora sim o Kirill Aleksenko tem problemas aqui para desenvolver peças. Dama C7 foi jogado torre D1 aqui pelo Nepomniachtchi. A gente, durante a transmissão aqui, o Cricor, a gente analisou um lance que parece que fica gritando, é bispo F4, aí poderia vir E5 com um garfo, a gente quase descartou essa variante, aí percebemos que poderia ter cavalo em F5, e realmente aqui os computadores apontam com um lance candidato aqui, realmente bispo F4, E5, poderia seguir aqui um garfo, né, parece que não pode jogar isso, mas aí teria cavalo F5 atacando o bispo desprotegido lá em E7, e depois de ir por F4, cavalo por E7, cheque rei H8, a gente tem uma posição aqui, talvez ainda com uma leve vantagem para as brancas ainda têm mais espaço. Mas o Nepomniachtchi preferiu aqui, essa variante pode ir para troca de peças e tudo mais, o Nepomniachtchi preferiu não fazer isso, sigue com torre D1 aqui na partida, temos torre D8 e agora bispo em E3. E aqui mais uma posição interessante, esse lance provoca aqui o lance cavalo G4 e durante a transmissão a gente também ficou analisando o que aconteceria depois de cavalo G4 e percebemos que teria o bonito lance cavalo D5 aqui nessa posição, olha que legal. Então bispo E3 aqui o Nepomniachtchi provocou essa situação para ir para um final melhor. Por exemplo, se joga cavalo G4 atacando o bispo, seria um lance natural da posição, poderia seguir cavalo D5, olha que bonito esse lance, atacando a dama duas vezes, que está em defesa, então aqui não existe tempo de capturar o cavalo se não está caindo a dama, e se tomar a dama por C2, está vindo primeiro cavalo por E7, cheque rei F8, e aí cavalo por C2, protegendo aqui em E3. Depois de cavalo por E3, ou até cavalo G6, cheque,
mas cavalo por E3 já é suficiente, rei por E7 e torre de A em C1. A gente tem uma posição vantajosa aqui para as brancas. As pretas continuam tendo dificuldade de jogar. Tá vindo torre C7, a pressão em B7 é insustentável, né? O rei aqui não vai ter que ficar protegendo aqui as casas de D7 e D8. As brancas ficam com uma posição bem melhor, provavelmente vencedora. Então, por isso que bispo E3 foi jogado aqui pelo Ian Nepomniachtchi. A partida seguiu com cavalo B6 aqui pelo Kirill Aleksenko e agora a torre de A em C1, pressão total na coluna C. E5 foi jogado aqui, o Aleksenko tentando de alguma forma soltar suas peças, né? E5 libera aqui o bispo para poder jogar. Cavalo em F5 foi jogado pelo Nepomniachtchi, um cavalo protegido aqui pela dama, o cavalo do Kasparov aí que a gente fala, né, na quinta horizontal, pressionando o bispo. E aqui o Kirill Aleksenko faz um lance que é bastante lógico, tenta soltar aí um pouco, trocar a peça, faz o lance bispo para F5, dá a casa de C8 para a torre. No entanto, esse lance vai trazer problemas seríssimos daqui para frente. Talvez bispo F8 aqui pudesse ser também considerado, apesar de que Nepomniachtchi poderia vir com uns ataques aqui, como por exemplo cavalo por G7. E aqui não daria para tomar de bispo, senão tá vindo cavalo E4 aqui, que continuação interessante, com aquele tema lá de atacar sempre a dama. E aqui, depois de, por exemplo, aqui um torre por D1, cheque, trocando peça, dama por D1, a dama tá atacada, dama D7, por exemplo, saindo do ataque, bispo por B6 e as brancas têm uma posição vantajosa aqui nessa variante, tá? Então aqui realmente bispo F8 e cavalo aqui por G7 teria que tomar de rei e não de bispo, tá? Rei por G7 seria a melhor continuação, mas depois de dama B3 pressionando aqui em B6, as brancas também teriam um ataque bastante forte. Depois de cavalo C4, por exemplo, torre por D8. E aqui não dá para jogar dama por D8, senão tá caindo o cavalo. A melhor continuação seria cavalo por E3. E depois de torre por F8, rei por F8 e F por E3, a gente teria uma posição vantajosa para as brancas sim, mas o Kirill estaria no jogo, tá? Estaria no jogo. Aqui é uma leve vantagem para as brancas por conta da pressão lá em B7, as peças jogam mais soltas, mas o Kirill sobreviveria bastante nessa variante, tá? Quando ele faz bispo por F5, dama por F5, agora a coisa tá complicada, né? Agora a coisa aqui vai ficando cada vez mais difícil aqui pro Kirill Aleksenko de achar algum lance. Cavalo C4 foi jogado atacando em E3 e bloqueando aqui a coluna C, atacando também em B2, e agora simplesmente bispo G5 aqui pelo Nepomniachtchi. Temos torre por D1, cheque, cavalo por D1, e agora o cavalo aqui em B3 está cravado, existe ameaça de B3, existe uma pressão aqui, na verdade bispo por, e B3 é uma ameaça, né? E5 também está atacado, a posição começa a ficar difícil demais para o Kirill Aleksenko, ele segue com uma ideia interessantíssima aqui, torre D8, a ideia foi perfeita, porém a execução talvez tenha não sido a mais perfeita de todas, a mais precisa de todas. Torre D8 vai com uma ideia muito bacana de pressionar aqui o ponto de D1, né? Então começa a não existir ideias de B3 como torre por C4, senão tá caindo o cavalo. Então muito legal essa pressão aqui para cima do cavalo. No entanto, aqui talvez a mesma ideia com a dama fosse um pouco mais precisa, porque aí a dama não fica mais cravada. O cavalo fica solto aqui, se torre por tá vindo dama por cavalo, e as pretas de certa forma resolvem muitos dos seus problemas. É claro que depois de cavalo C3, H6, por exemplo, bispo por F6 e cavalo E4, as brancas têm uma posição melhor, pressão total em F6, o cavalo tá atacado, teria que jogar cavalo D6, tá vindo cavalo por D6, dama por D6 e bispo por B7, com vantagem para as brancas, né? Aqui, de fato, o Kirill Aleksenko já está pior. No entanto, torre D8 fica pior ainda. A partida seguiu com bispo por F6 e agora bispo em E4. Aqui já começa a ficar difícil demais. O Kirill Aleksenko também já começa a ficar ruim no relógio aqui, tá muito apertado no tempo. Bispo E4 é uma bomba, traz pressão total aqui em H7. Existe ideia de bispo D3 bloqueando aqui o ataque da torre para cima do cavalo, pressionando aqui em C4. Tá difícil demais a posição. O Kirill Aleksenko vai para um lance interessante aqui. Dama em A5, saindo da cravada e aqui ameaçando dama E1, seguido de torre por D1, capturando peça. Muito legal o Kirill Aleksenko reagindo, no entanto aqui simplesmente cavalo C3 foi jogado agora pelo Ian Nepomniachtchi, impedindo aqui a entrada da dama, protegendo em A2 e o pior de tudo, ameaçando uma entrada fortíssima aqui na casa de D5. A partida seguiu com um rei aqui em F8 pelo Kirill Aleksenko, ele já vai se antecipando a todo tipo de ataque que poderia acontecer na posição. E agora cavalo D5 aqui pelo Ian Nepomniachtchi,
Kirill Aleksenko com muito pouco tempo no relógio, Nepomniachtchi firme na posição, cavalo D5 é um lance muito forte, ataque em F6, tira a casa de fuga do rei, a partida seguiu aqui com B5, você pode estar se perguntando por que não torre aqui por D5? Aqui poderia seguir simplesmente bispo por D5, e se dama por D5, dama C8 cheque, dama D8 cobre e tá caindo o cavalo aqui em C4 no final da sequência, né? Outra variante possível depois de bispo por D5 seria cavalo D6 atacando a dama e protegendo lá em C8, mas aqui simplesmente dama D7 já seria suficiente aqui para as brancas ficarem muito bem. Não poderia jogar a dama aqui por D5, senão torre C8 cheque, olha que bonita. E aí depois de cavalo aqui por C8 tá caindo a dama aqui em D5 e aqui não tem outro lance para jogar, né? O rei não pode sair, cavalo por C8. Dama por D5 e as brancas teriam grande vantagem também na posição. Então não dá para jogar aqui torre por D5, Kirill Aleksenko segue aqui com B5, protegendo aí o cavalo. E agora dama por H7, o Ian Nepomniachtchi vai para cima do rei. Temos uma continuação muito interessante agora pelo Kirill Aleksenko, ele tá lutando bravamente aqui, torre por D5, bispo por D5 e agora dama D2. O Kirill Aleksenko faz um ataque duplo aqui na posição, muito interessante esse recurso do Kirill. No entanto, o Nepomniachtchi segue firme agora com torre por C4, devolvendo aí qualidade, B por C4, e o ponto todo é que agora o rei aqui vai sofrer todo tipo de ataque com essa composição aqui do bispo e da dama, né? A posição ainda tem seus perigos, não dá para jogar bispo por C4, não foi jogado aqui pelo Ian Nepomniachtchi por conta de dama C1 cheque, né? E aí depois de rei G2 está caindo o bispo e aqui as pretas ficariam ganhas. Então a posição tem seus perigos aqui. Outra coisa que vale notar é nessa posição que foi jogada aqui B por C4. O Krikor, aqui o grande mestre Krikor comenta que quase as pretas tinham um recurso muito bom aqui com dama D1 cheque, rei G2 e dama por D5 cheque e atacando a torre, mas aqui o Nepomniachtchi conseguiria defender com torre E4, a dama fica protegendo a torre, e se joga G6, F3, segura tudo, segunda análise do Krikor e auditada aqui pelo Stockfish, correta análise do grande mestre. Então aqui realmente a partida seguiu com B por C4 e agora existe esse perigo, né, de não poder capturar o peão, o bispo está atacado, e aqui o grande mestre Krikor comenta que uma variante muito boa seria dama em H8 cheque, seguida de rei E7, não foi jogado na partida. E aqui dama em A8, protegendo o bispo e vai perseguir o rei. Realmente é a continuação mais forte também segundo os computadores. No entanto aqui o Nepomniachtchi joga diferente, joga com o lance E4. A partida seguiu com dama por B2. Aqui agora o Kirill Aleksenko tem um peão passado, perigoso na posição. Agora, no entanto, o rei aqui do Kirill Aleksenko está sofrendo todo tipo de ataque. Temos dama em H8, cheque, rei E7 e agora dama C8 aqui. Posição perigosa demais. Por exemplo, não dá para jogar um C3 aqui e as brancas vão para o checkmate. Dama C7 cheque, o rei aqui vai ter que ir para E8, tá vindo bispo C6 cheque, rei F8, dama C8 cheque, esse rei vai levar mate. Rei E7, dama D7 cheque, rei F8 e dama E8 checkmate. Então essa composição aqui de bispo e dama de casas claras, o bispo de cores opostas, é legal ver isso daqui, é legal falar isso, pessoal. Bispos de cores opostas, em geral, vai para finais de empate, mas quando tem peças pesadas no tabuleiro, damas, torres, a gente tem partidas bem agressivas, principalmente com o rei exposto. Então a partida aqui seguiu com dama B6, segurando todo tipo de cheque aqui da posição. E agora dama por C4 aqui pelo Nepomniachtchi. Mantendo a superioridade, né? Vai partir para cima do rei exposto. A partida aqui seguiu com dama B5, Kirill Aleksenko desesperadamente tentando trocar peça. Temos dama C7, cheque evitando as trocas, dama D7. E depois de dama C5, simplesmente aqui pelo Ian Nepomniachtchi, o Kirill Aleksenko abandona aqui a partida, pessoal. Vitória do líder Ian Nepomniachtchi. Que perigo aqui para os demais jogadores. Ian Nepomniachtchi, que já estava com 5,5 pontos, vai para 6,5 pontos. Né? Não existe nenhum jogador que possa igualá-lo nessa rodada, né? Porque os jogadores que estavam na segunda colocação estavam com 5 pontos. Então, por mais que eles vençam, Caruana, por exemplo, EBVL, por mais que eles vençam, eles não vão pegar a liderança, vão para 6 pontos. Ian Nepomniachtchi garantindo a sua liderança, uma vitória importantíssima aqui contra o Kirill Aleksenko. E aqui abandonou por quê, né? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos ver. Aqui a questão aqui das casas claras vão ser exploradas aí a longo prazo. Por exemplo, aqui se joga a dama D6, a continuação é direta. Dama em A7, cheque, depois de dama D7 tá caindo aqui em A6, um final melhor. Aqui as brancas vão explorar todas as casas claras e o rei exposto. Tem uma outra possível continuação depois aqui de dama C5.
poderia ser rei D8, mas aí dama em F8, cheque, rei C7. E aqui as brancas tranquilamente com domínio podem capturar o peão de F7 a qualquer momento. Podem seguir com rei G2, H4, vão melhorando a posição pouco a pouco. As pretas não têm o que fazer, toda hora vão estar sujeitas a todo tipo de ataque aqui com relação a esse rei exposto. E as brancas vão vencer esse final. Rei G2, dama D6, dama por F7, cheque, dama D7, dama G8 e por aí vai. Com muita paciência e muitos mais lances, as brancas vencem. O Kirill Alexenko sabe disso e o Kirill Alexenko tendo apenas 1 minuto no relógio aqui nessa posição e ainda no lance 31, longe do lance 40, sabendo que está numa posição inferior, abandonou aqui a partida. Que vitória do Jan Nepomniachtchi num momento importantíssimo. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Temos ali o Caruana jogando contra o Ding Liren, né? Então vamos ver o que tudo pode acontecer ali. São dois super jogadores, né? Temos ali o Grischuk jogando contra o Wang Hao, também uma bela partida. E o Maxime Vachier-Lagrave jogando ali contra o Guiri. Então só partidaça, tá bom? O canal Xadrez Brasil segue cobrindo aí mais partidas dessa 10ª rodada do torneio de candidatos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,